Olá, meninos! Hoje vamos fazer as correções, dos exercícios do PISME. Primeiramente, as questões objetivas. O coronavírus usa estratégia similar à do HIV para infectar células de defesa. Pesquisa indica que o vírus SARS-CoV-2 é capaz de infectar e se replicar no interior dos linfócitos, podendo levar essas células de defesa à morte e comprometer o sistema imunológico. De acordo com os cientistas, o vírus da Covid-19 age de maneira semelhante ao HIV, causador da AIDS. Tanto o HIV quanto o novo coronavírus afetam um tipo de linfócito conhecido como TCD4, responsável pela coordenação da resposta imune adaptativa, que ajuda na produção de anticorpos e proliferação de células que se encarregam de reconhecer e matar células infectadas. Os resultados sugerem que, em alguns pacientes, o coronavírus pode causar um quadro de imunodeficiência aguda, não só porque mata o linfócito TCD4, mas porque prejudica as funções da célula infectada. Aí a pergunta: o SARS-CoV-2, causador da Covid-19, e o HIV, causador da AIDS, podem levar à morte células de defesa chamadas linfócitos T. Sobre essas células, marque a opção correta. Então, uma questão que tem a ver com a histologia animal. Lá com o tecido sanguíneo, que a gente vai ver os tipos de células, também engloba um pouquinho de imunidade, Imunidade adaptativa, que é aquela que a gente vai adquirindo com contato com os antígenos. Então, vamos analisar a alternativa A. Estão envolvidos quem, Ele quer saber se os linfócitos T, ou também chamados linfócitos CD4, estão envolvidas na produção de anticorpos e na coagulação do sangue. Totalmente errado. Por quê? Porque envolvidos na produção de anticorpos são os linfócitos B, que se transformam em plasmócitos e vão produzir anticorpos. E na coagulação do sangue é uma porção de células, de estruturas, de moléculas, melhor falando, e nada de linfócitos T. Então, totalmente errada. A letra B, forma um sistema imunitário humano. Tudo bem, tá certo. Em conjunto com os eritrócitos hemácias. Aí ficou errada. Eritrócitos não tem a ver com nada com o sistema imunitário. Glóbulos vermelhos, eritrócitos ou hemácias têm hemoglobina, transportam gás oxigênio principalmente. C. Fazem parte do tecido hematopoético e concentram-se em órgãos do sistema linfático. Bom, essa daí é a certa no gabarito, mas fazer parte do sistema hematopoético ficou um pouquinho estranho, mas tudo bem, a gente vai aceitar. Porque, na verdade, esses linfócitos T, eles são formados no tecido hematopoético. Lá no tecido hematopoético mieloide, dentro dos nossos ossos, na medula óssea, eles amadurecem, no timo, no baço, mas são formados ali. E ali eles se concentram porque eles vão amadurecer em órgãos do sistema linfático. A letra D, são um tipo de leucócitos? Sim, são. Encontrados em maior quantidade no sangue humano? Aí não, porque em maior quantidade são os glóbulos vermelhos ou eritrócitos, que são milhões. Os glóbulos brancos são milhares, no caso dos linfócitos. Do leucócito que está falando, no caso desse linfócito T. Letra E, originam-se da medula, encontrada em órgãos como o timo. Não, é da medula, mas é a medula óssea, encontrada no interior dos ossos, certo? Então, por isso, a alternativa certa, a que ficou melhor, é a letra C. A questão número 7. Na maioria dos seres humanos, as células apresentam 46 cromossomos, 23
pares. A síndrome de Down é causada pela presença de 3 cromossomos no par 21, em todas ou na maior parte das células do indivíduo. Ou seja, o indivíduo apresenta 47 cromossomos, por isso a síndrome de Down é chamada uma trissomia do 21, tem um cromossomo número 21 a mais, e o cromossomo a mais pode estar presente no gameta feminino ou no gameta masculino. Assim, ao se unirem no processo reprodutivo, as células do embrião passarão a ter 47 cromossomos. A síndrome é uma ocorrência genética que acontece em cerca de 1 a cada 700 nascimentos, independentemente da raça, cultura, religião ou condição econômica da família. Crianças, jovens e adultos com síndrome de Down podem ter algumas características semelhantes e estar sujeitos a uma maior incidência de doenças, mas apresentam personalidades e características diferentes e únicas como as demais pessoas. Elas são hábeis a desenvolver suas capacidades pessoais e avançar em crescentes níveis de realização e autonomia. São capazes de sentir, amar, aprender, se divertir e trabalhar. Aprendem a ler, a escrever, vão à escola como qualquer outra criança e levam uma vida autônoma. Em resumo, têm direito a ocupar um lugar próprio e digno na sociedade. A síndrome de Down está associada a irregularidades nos processos de divisão celular. Então, uma questão aí envolvendo, no caso, a meiose. Em relação a esses processos, leia as alternativas, as afirmativas a seguir e marque a opção que contém apenas as afirmativas corretas. Então, número 1. Diferente da mitose, a meiose está associada a processos de reprodução assexuada. Olha só, o erro aí, né, é sexuada. A meiose está envolvida em processos de reprodução sexuada. Então, número 1, errada. 2. A síndrome de Down está associada à não disjunção de cromossomos na meiose. Olha só, a gente vai meiose envolvendo somente aqui um par de cromossomos, então tudo começa com a célula. Lembrar que na célula humana são 23 pares, aqui a gente tem um par, vai acontecer a intérfase, a preparação, vai haver a duplicação, né? Isso é um bem resuminho da meiose, e vai acontecer primeiramente a meiose 1, que é a separação dos homólogos. Então, o que você herdou do pai, duplicado na intérfase, vai ficar separadinho do que você herdou da mãe. Essa é a meiose 1, que é uma divisão reducional, meiose 1. Depois, a seguir, vem a meiose 2, em que vai acontecer a separação das cromátides irmãzinhas, as cromátides irmãs. O que acontece na síndrome de Down é que, na hora dessa separação, tá? Pode separar direitinho aqui, na primeira divisão. Na segunda, pode acontecer o seguinte: para uma célula não haver a disjunção aqui, a separação dessas cromátides irmãzinhas. E duas aqui para um cromossomo, né? Elas podem estar juntinhas, e uma só, ó, e nada, e zero aqui para o outro, tá certo? Aqui pode ser até certinho. Mas nesse caso aqui, ó, eu vou formar, ficou meio embolado, mas eu vou formar uma célula. Se esse aqui se tratar do cromossomo número 21, eu vou formar um gameta com 2 cromossomos número 21 e um com nenhum. Aí, se eu pegar um gameta com 2 cromossomos número 21 e ele for fecundado por um espermatozoide com um cromossomo número 21, eu vou ter um indivíduo com 3 cromossomos número 21. Então, essa alternativa, ela é uma alternativa certa, não é verdade? Porque a síndrome de Down está associada à não disjunção de cromossomos na meiose, certo? Mitose e meiose são processos de divisão celular com funções distintas em organismos unicelulares e multicelulares. Isso está certo? Tá, né? Por quê? Por que isso está certo? Porque nos organismos multicelulares, a meiose ela é usada para formar gametas na reprodução sexuada.
Mas a mitose também pode ser usada para formar gametas na reprodução sexuada de plantas, que a planta, ela passa por um ciclo diplonte, ela passa por um ciclo haploide e um ciclo que ela é diploide. Então, essa questão, essa número 3 também tá certo. Agora, os organismos unicelulares, eles só vão ter um jeito de se dividir, né? Só através de mitose. Isso nos eucariontes, não vamos esquecer que nos procariontes é diferente. Número 4, na meiose, uma célula dá origem a outras 4, cada uma com o dobro do número de cromossomos? Nada disso, né? Não tem isso, tem a fase reducional, a fase equacional, mas nada com dobro, então está errado. E a número 5, os gametas humanos produzidos com a meiose se fundem no processo de fecundação, dando origem ao zigoto, certo? A partir de sucessivas mitoses desse zigoto, se forma um novo indivíduo, certo? Nós passamos por isso. Bom, então aí a resposta certa vai ser a letra D, que as alternativas verdadeiras são a 2, a 3 e a 5. Então vamos até marcar esse daqui, né, letra D, para ficar mais claro. A questão número 8. O Capitão América é um dos mais conhecidos super-heróis das histórias em quadrinhos. Seu surgimento se deve a experimentos realizados que promoveram o aumento de sua massa muscular, processo conhecido como hipertrofia muscular. A comparação com um ser humano sem superpoderes revelaria que o tecido muscular do Capitão América apresentaria um aumento. Bom, essa questão, né, vai ter a ver lá com o tecido muscular e com os exercícios que vão promover o aumento de massa muscular. Quando uma pessoa aumenta a sua massa muscular, será que ela aumenta o número de células musculares, de fibras musculares, dos miócitos? De jeito nenhum, né? Então, vamos analisar cada uma. Letra A, vai acontecer o aumento de mitocôndrias no tecido muscular do Capitão América? Olha, meninos, até agora, né, parece que isso é verdadeiro. Vamos analisar as outras. Por quê? Por que aumento de mitocôndria? Porque ele vai precisar de mais energia. E a gente sabe, quem está relacionado à produção de energia, porque para esses exercícios todos que faz, né, exercícios aeróbios, gasta energia. E essa energia, quem é que vai ser responsável pela grande produção de ATP? São as organelas chamadas de mitocôndrias. Vamos analisar as outras questões para ver se é só essa mesmo. Letra B, da concentração de ácido lático em relação ao glicogênio, totalmente contrário. O ácido lático é produzido quando acontece lá nessas células musculares a respiração anaeróbia, quando começa a faltar oxigênio. Tem glicose e não tem oxigênio, então nada a ver. Da mioglobina no exterior das fibras musculares, né? Se ainda fosse no interior, a mioglobina é um ajudante da hemoglobina. Vamos lembrar, a hemoglobina vai lá com oxigênio como se estivesse segurando uma velinha. E a mioglobina cata oxigênio para reservar bastante, mas isso no interior das células. Letra D. Do número de células musculares, a gente já falou que aumenta, o músculo fica maior, não é pelo aumento das células musculares, não. E letra E, da proporção de actina em relação à miosina, que são as fibras musculares, são aqueles filamentos, né, de proteína, e a actina é o fininho, miosina mais grossinho, tem nada a ver com proporção que vai aumentar a massa muscular. Bom, então vamos ficar com a alternativa A, do número de mitocôndrias. A questão número 9, o experimento abaixo apresenta plantas colocadas em soluções de sacarose. Essa questão envolve transporte através de membrana, transporte de solvente, no caso, né, osmose. Diferentes concentrações de sacarose na solução ocasiona em função, especialmente do controle osmótico através da membrana do vacúolo. As células são representadas pelos números 1, 2 e 3, com relação a essa variação na condição hídrica dessa célula, então vamos analisar. Vou analisar um. Olha, a número 1,
a plantinha, ela não está tão em pezinha, mas ela não está murcha, né? Reparem bem. Reparem que as setinhas estão nos dois sentidos, mostrando que a água, ela sai, ela entra, né? Então, parece que está tudo equilibrado ali, que a solução é uma solução isotônica. A número 2, já está, as setinhas estão só no sentido de fora. A água está saindo aí da célula. E o vacúolo está ficando bem murchinho aqui, é o vacúolo de suco celular, estão lembrando? Ele já está ficando bem estreladinho, bem murchinho. E a número 3, a água está entrando na célula, então o vacúolo de suco celular está bem túrgido. Então aqui a célula está murcha, está em plasmólise, e aqui ela está túrgida. Por que ela não arrebentou? Porque ela é uma célula vegetal, ela tem a parede celular, por isso ela não arrebenta. Detalhe que a gente não pode esquecer. Então, vamos analisar a questão. A letra A. A célula 1 está túrgida, porque a solução A é hipotônica. Não, ela não está túrgida, a gente já viu que já está lá equilibradinho. B, a célula 2 está em plasmólise. Ah, nós vimos que está murcha, né? Plasmólise é quando ela está mais murchinha. A membrana plasmática também descola da parede celular, vacúolo murcha, essa membrana descola, fica mais murchinha. Em função da solução B ser hipertônica, sim, a solução está bem concentrada, então a água passa por osmose, de onde está menos concentrado, que é o interior da célula, para onde está mais concentrado, que é em volta da célula, sendo, portanto, o acúmulo de sacarose no vacúolo menor em relação ao meio extracelular. Então, por quê? Porque dentro do vacúolo tem uma concentração menor de sacarose, por isso está hipotônico. E do lado de fora, hipertônico. Então, extracelular do lado de fora está muito concentrado. E desta vez não é com sal, como a gente costuma ver nos exemplos do livro. É com sacarose, né? Essa concentração. Então, parece que a letra B é a certa, analisando as outras. A condição de flacidez da célula 3, ela não está flácida, ela está túrgida, não é verdade? Então, está errado. A condição de plasmólise da célula 1 e 2, plasmólise a gente viu na 2. E a última, a célula 3 passará a condição da célula 1, caso na solução C, a célula 1 a gente já viu que já está equilibrada. Então, nós vamos ficar mesmo com a alternativa B, é a única que está certa. Espero que vocês tenham lembrado bem da osmose. Passagem do solvente, no caso a água, para uma membrana, através de uma membrana semipermeável, como a membrana plasmática, sendo sempre do meio menos concentrado, ou seja, da solução hipotônica, para o meio mais concentrado, ou seja, para a solução hipertônica. Não vamos esquecer disso. A questão número 10, ela vai falar sobre histologia vegetal. A histologia vegetal, nesse PISM-1 novo, né, parece que não tem mais, mas vamos dar uma olhadinha. A figura ao lado representa uma planta em estado vegetativo em destaque para a caracterização através de esquema de cortes transversais dos seus órgãos vegetativos, com relação aos tecidos vegetais que ocorrem nesses órgãos e suas funções. Analise as afirmações abaixo. Não estou mostrando aqui uma plantinha, a epiderme, mesófilo, né, onde tem aqui o parênquima clorofiliano, tem a face abaxial, que é a inferior da folhinha. Está mostrando um corte do caule com feixe vascular, floema sempre para fora, xilema para dentro. É o que está mostrando. Então, vamos ver as alternativas, né? Ver o que é verdadeiro, o que é falso. Número 1, o parênquima é um tecido com paredes com depósitos de celulose, sendo encontrado no mesófilo, que é no meio, né, da epiderme de cima, com a epiderme embaixo. Então, no meio a gente tem o mesófilo e lá tem o parênquima clorofiliano, com função fotossintetizantes.
e nas raízes com a função de armazenamento. Certo, é verdade, sim. O esclerênquima é um tecido de paredes com depósito de suberina. O erro é a decoreba, né? O esclerênquima não é suberina, é lignina, que ele queria que você guardasse isso. E atua como proteção das raízes também, né? Esclerênquima é proteção, é sustentação, que é o esclerênquima é um tecido sustentação, tecido morto, porque as células são impregnadas de lignina. Então, está errado. O número 3, a epiderme apresenta estômatos nas folhas e no caule, se o caule for jovem, sim, por onde ocorre a transpiração. E na raiz, a epiderme desenvolve os tricomas, os pelinhos absorventes, responsáveis pelo aumento da superfície de absorção. É verdade, não os pelinhos assim para aumentar a superfície de absorção, certo? Número 4, xilema e floema apresentam as paredes celulares lignificadas. Lignificada é só xilema, e essa lignina faz com que as células morram, porque elas ficam impermeabilizadas, não vai entrar mais ali nutrientes ali, tá? Então, por isso é errado, é só o xilema, floema não, floema é vivo. E caule e raiz possuem crescimento contínuo, sim, durante a vida da planta, nas pontinhas, a planta cresce pelas pontinhas do caule e da raiz, certíssimo. Então, a gente vai ficar certo 1, 3 e 5, a letra B. Bom, vamos agora para as questões discursivas. Primeira questão discursiva. O pâncreas é uma glândula mista, cujos componentes celulares elaboram diferentes produtos de secreção. É sim, é uma glândula exócrina e endócrina, né? Um exemplo é a produção das enzimas digestivas que fazem parte do chamado suco pancreático, importantes para a digestão das proteínas do bolo alimentar. Sabendo que as células do pâncreas secretam este tipo de secreção proteica, responda, o que é exocitose? Bom, meninos, se ela secreta esse tipo, né, essa secreção proteica, essa parte proteica vai ser feita lá no retículo endoplasmático rugoso, aquela organela, vai ser empacotada no complexo Golgi, vai fazer pacotinhos ali, vai armazenar, empacotar e depois vai eliminar. Essa proteína vai ter que sair da célula pancreática e ela vai passar lá para o canalzinho que vai levá-la para o duodeno, certo? E essa saída, essa eliminação é que é chamada exocitose. Tá? Então, a gente teria que colocar na prova, é o processo de eliminação, secreção de materiais, ou substância, estaria certo também, ou produto, através da célula. E esse tipo de exocitose, para ir mais além, né, do tipo plasmocitose, porque as vesículas formadas elas vão se fundir na membrana plasmática e vão eliminar essa secreção. Então, isso é exocitose. Tem lá na apostila, vão dar uma olhadinha. Letra B. As duas organelas celulares envolvidas na síntese, modificação das proteínas de exportação, já até comentei. A primeira é o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, porque tem ribossomos nas suas membranas, e esses ribossomos, de acordo com a receita que está no DNA, que é transcrita para o RNA mensageiro, né? Lá vai acontecer a produção da proteína. Em seguida, ela vai lá para os canais do retículo endoplasmático rugoso e vai para o complexo Golgi, onde ela vai ser modificada, se precisar, empacotada e secretada, porque é uma proteína de exportação. Tá certo? Então, são essas. A questão número 2. Em 2016, o Prêmio Nobel de Medicina foi concedido ao cientista japonês, esse daí, né, que está escrito, por suas descobertas sobre os mecanismos da autofagia na saúde e na doença do organismo. Sobre autofagia, responda: autofagia, autólise, heterofagia, a gente vai lembrar lá dos lisossomos.
né? Os lisossomos estão envolvidos na digestão intracelular daquilo, né, que está lá na célula, precisa ser digerido. Os lisossomos vão fazer isso. Auto é assim mesmo, fagia é comer. É quando a célula está realizando a digestão de si mesma. Mas como assim? Uma coisa boa? É uma coisa boa. Uma organela ali que está velha precisa ser substituída por uma nova, né? A mitocôndria, por exemplo, ela se autoduplica. Então, tem uma mitocôndria que está mais velha. Vai chegar, vai haver duplicação, formar uma mais nova. O que vai acontecer? Aquela mais velha precisa ser eliminada. Então, esse processo é chamado autofagia. Então, a autofagia, a gente teria que colocar, é a destruição ou digestão de componentes internos da célula, tá? Então, isso é autofagia. Apresente 2 exemplos que demonstram a importância da autofagia para o funcionamento da célula e explique o papel dos lisossomos no processo de autofagia. Eu já comentei com vocês a resposta melhor, né, que foi do gabarito, é o seguinte: a autofagia é importante para a renovação das organelas ou partes celulares, a digestão ou a destruição de componentes internos, a transformação de um tipo celular, a produção de energia, a estratégia de sobrevivência, né? Por exemplo, vai precisar de digerir alguma organela para obter ali nutriente, alguma energia dela, né? A estratégia de sobrevivência em pouca oferta de substratos ou energia. Então, essas seriam as respostas corretas para essa questão.